Olá, pequenos pesquisadores, sejam bem-vindos. Hoje já é terça-feira, estamos estudando sobre a palavra de Deus. Nós já aprendemos o que é promessa, significa esperança. Nós já aprendemos o que é mandamento, que significa uma ordem, um pedido, um mandado. E agora nós vamos aprender o que é biografia. Olha só como a lição do pesquisador consegue ensinar muitas coisas, né? E você aprende muitas coisas. Então, o que é uma biografia? Então, bio significa o quê? Vida. Então, vai falar sobre a vida daquela pessoa, tá bom? É diferente de bibliografia, tá certo? Então, biografia vai falar sobre a vida do personagem. Então, aqui na lição de vocês, nós temos Moisés, nós temos Daniel, nós temos Jeremias e nós temos Nabucodonosor. Cada um desses daqui teve uma história peculiar. Uma história diferente uma da outra, tá certo? Moisés, né? Moisés, o patriarca, que foi o quê? Foi um servo de Deus, foi um servo de Deus todo-poderoso. Ele conversava com Deus ao vivo. Olha só, pequenos pesquisadores, né? Daniel, que foi um homem o quê? Foi um homem fraco? Não, ele era um homem de oração. Moisés, Daniel, Jeremias. O único aqui que teve que aprender, viu? Foi o rei Nabucodonosor. Mas Daniel, Moisés e Jeremias eram homens o quê? De oração. Então vamos lá. Para as perguntas. Número 1. Uma biografia é a história da vida de alguém escrita por outra pessoa. Deus quer que estudemos apenas as belas histórias dos personagens bíblicos ou também as más? Porque é gostoso a gente só ler as coisas boas, né? Quem quer saber das coisas ruins? Mas por que Deus então colocou as histórias tristes na Bíblia, as histórias muitas vezes cruéis, né? As histórias más na Bíblia? E o que Ele quer que nós façamos com isso? Será que Ele só quer que a gente leia as coisas boas? Não. Se Ele colocou lá, é para que a gente leia também. Mas por quê? Porque servem de exemplo, aviso, cuidado e amor. Então, vocês vão responder isso. Então, a primeira parte da pergunta vai ser os dois tipos de histórias, tá? Os dois tipos. E depois, por que servem de exemplo, aviso, cuidado e amor. Número 2. O que acontecerá quando estudarmos as histórias da vida dos personagens bíblicos e aplicarmos em nosso dia a dia as lições que elas ensinam? O que nós podemos aprender com Nabucodonosor? Nabucodonosor era um rei incrédulo. Ele não acreditava, né? Precisou acontecer assim uma coisa muito triste com ele para que ele reconhecesse que ele não era nada. E ele se achava o todo-poderoso. Exatamente, olha só. Então, o que acontecerá quando a gente estudar as duas lições? Quando estudarmos as lições ruins e as lições boas. Teremos um novo coração e um caráter renovado. Por quê? Por exemplo, o que a gente aprende com Daniel? Nós aprendemos com Daniel que devemos o quê? Que devemos ser um cristão de oração, um cristão com muita fé, um cristão corajoso. E o que nós aprendemos com Nabucodonosor? Que a arrogância, que a ignorância, que mais? Que a soberba, o egoísmo vai levar a gente aonde? Vai levar a gente para a perdição, a morte eterna. Nós não vamos alcançar a salvação. Vocês viram só? Então, a resposta é: teremos um coração novo e um caráter renovado. Ao meditar na história dos patriarcas, dos profetas, dos homens que amavam, temiam a Deus e com ele andavam, o coração brilhará com o Espírito que animou aquelas pessoas. Conforme a mente for contemplando a virtude e piedade dos homens santos do passado, o Espírito que os inspirou acenderá uma chama de amor e santa seriedade no coração daqueles que sentiram o desejo de imitá-los no caráter. Isso me faz lembrar a história do discípulo, que antes era o discípulo do trovão. Ele era bocudo, ele falava tudo que vinha na cabeça, né? E depois virou um novo discípulo, o discípulo mais amado, que Jesus guardava lá no coração, deixava o coração de Jesus quentinho. Quem era esse discípulo? João. Muito bem. Então, vocês vão responder, tá? Repetindo, teremos um novo coração e um caráter renovado. Número 3. Quais são as duas histórias favoritas da Bíblia?
Essa daqui é uma pergunta individual. Então vocês vão responder 2 histórias favoritas. Podem escrever mais também, né? Porque às vezes a gente tem mais histórias favoritas. Por que são favoritas e como elas influenciaram a sua vida? Eu amo a história do apóstolo Paulo e de Daniel, tá bom? Então essas daqui vocês vão responder individualmente. E nós chegamos ao final dessa lição de hoje. Aquele abraço bem apertado para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.